vamos estudar o Sistema de Planejamento e Orçamento Federal. Este sistema, basicamente, é um conjunto de atividades que envolve a avaliação, elaboração e acompanhamento de planos, programas e do orçamento público. Ou seja, a Lei 10.180 de 2001, ela definiu o sistema de planejamento. Esse sistema não é um sistema informatizado, ou seja, algo que você acessa na internet. Não, esse é um sistema de estruturas. Ou seja, você tem unidades, você tem órgãos aqui envolvidos que fazem parte deste processo orçamentário, né, e também da construção de planos e programas. Tudo aqui relacionado a orçamento, ou seja, receitas e despesas. Então, esse é um conjunto de atividades e a palavra-chave aqui é a estruturação, né? E temos aqui as legendas, umas siglas que é importante que você saiba, a UPO, né, que é a Unidades de Planejamento e Orçamento, PPA, que é o Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e a POF, que é o Planejamento e Orçamento Federal. Bom, qual é a finalidade deste sistema? A primeira finalidade é formular um planejamento estratégico nacional. É um conjunto integrado. Observe o conceito administrativo aqui envolvido, né? De formular esse planejamento e como a parte do orçamento é algo estratégico para o país. Assim, ele deve ter essa atenção. Essa estrutura vai formular esse planejamento. Além disso, vai formular os planos nacionais, setoriais e regionais de desenvolvimento econômico e social, né? Ou seja, tem um desenvolvimento aqui envolvido e este sistema vai elaborar esses planos nacionais. Observe também que haverá uma integração entre estes planos. Outra responsabilidade do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal é a formulação do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. É esse conjunto que vai formular e vai acompanhar a execução desses mecanismos. Também é responsabilidade do sistema o gerenciamento do planejamento e orçamento federal. Por fim, a articulação dos entes do Estado, do Distrito Federal e do município, através da compatibilização de normas e tarefas afins. Isso significa que a União, aqui estamos falando da União, no âmbito federal. Então, a União tem essa responsabilidade também, né, através desse sistema, de articular esses entes, os estados, o Distrito Federal, pois cada um vai ter o seu plano, né, vai ter a sua lei orçamentária. Mas é importante que haja uma integração e compatibilização entre estes mecanismos. Temos também as atividades, as principais atividades aqui deste sistema é a atividade de planejamento e a atividade de orçamento. Na atividade de planejamento, o órgão responsável, a unidade responsável pelo planejamento, ficará responsável pela elaboração de planos e programas, o acompanhamento da execução desses planos, né, desses programas orçamentários, e também pelo projeto de lei do plano plurianual, a elaboração desse projeto de lei e também da definição das metas e prioridades, né, da lei de diretrizes orçamentárias. Também é responsabilidade, é competência da unidade de planejamento a compatibilização com os objetivos, né, com os recursos. Essa compatibilização daquilo que é definido e traçado estrategicamente com a execução prática. Além disso, o acompanhamento, os estudos e sistemas para melhorar esse sistema de planejamento e também da execução do orçamento federal e políticas e diretrizes gerais para a atuação das empresas estatais, ou seja, empresas públicas e empresas de sociedade de economia mista ou qualquer empresa que for controlada, ou seja, a maioria do capital social votante é da União. Então, a definição dessas políticas também é responsabilidade dessa unidade de planejamento. Já as atividades de orçamento, aquela unidade que vai ficar responsável por isso, tem como deveres a elaboração do PLDO, que é o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, e também da PILOA, que é o Projeto de Lei do Orçamento Anual. Também é responsabilidade a implementação dos orçamentos federais, a compatibilização da LOA com o PPA, considerando que o PPA ele é um período de 4 anos, né, mas ele vai ser descrito na lei, na LDO e também na LOA. Então, a LOA vai ter que integrar esses conceitos do PPA nas suas leis orçamentárias.
Além disso, temos os estudos sobre o processo orçamentário federal, acompanhamento, né, da execução do orçamento, avaliação também dessas políticas orçamentárias e classificações orçamentárias. É responsabilidade também do orçamento, dessa atividade de orçamento, a definição das classificações orçamentárias para categorizar esses instrumentos e essas dotações orçamentárias. Além disso, visa a consolidação das informações orçamentárias. Bom, vimos as atividades. Agora vamos ver quem são os responsáveis por compor o sistema de planejamento. Primeiro temos um órgão central, que é o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, né, o MPOG. Também temos como órgão setorial as unidades de planejamento e orçamento, que são supervisionadas tecnicamente pelo órgão central, mas sem prejudicar a sua subordinação ao órgão ao qual estão vinculados. E essas unidades são todas aquelas unidades dos ministérios de Estado, né, da AGU, da Advocacia Geral da União, da Vice-Presidência da República e da Casa Civil da Presidência da República. Então, todas essas unidades aqui, esses ministérios, compõem essas unidades de planejamento que fazem parte desses ministérios ou desses órgãos, né? Eles fazem parte dos órgãos setoriais. Além disso, um conceito aqui relacionado à Casa Civil, né? Os órgãos integrantes da Presidência da República, salvo outros determinados em legislação específica, estão na área de atuação do órgão setorial da Casa Civil, certo? Por fim, os órgãos específicos são aqueles que são vinculados ou estão subordinados ao órgão central, ou seja, há uma sujeição aqui ao órgão central. São responsáveis pela execução, né, do planejamento e do orçamento por essas atividades que nós descrevemos aqui. Bom, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.